Bom, mais um vídeo aqui sobre progressão aritmética. Então aqui, ó, as medidas dos ângulos internos de um triângulo em ordem crescente formam uma progressão aritmética. A medida do maior desses ângulos é o dobro da medida do menor. Calcule a medida do maior ângulo interno desse triângulo. Então observe aqui, ó, temos aqui então um triângulo, vou chamar aqui, ó, de vértice A, B e C. Aqui fala um exercício que a medida do maior ângulo interno é o dobro da medida do menor. Mas quanto que mede o menor ângulo? Eu não sei. Então eu vou chamar a medida do menor de x. Se a medida do maior é o dobro da medida do menor, então o maior ângulo interno, 2x. E o ângulo intermediário, que é um outro ângulo que eu não sei medir, eu vou chamar de y. Então, 2x é a medida do maior ângulo interno, que é o dobro da medida do menor. E o menor mede x e o ângulo do meio mede y. Aí ele fala o seguinte, que essas medidas estão em progressão aritmética crescente. Lembrando que uma PA é crescente quando a razão é positiva, uma PA é decrescente quando a razão é negativa. Mas no caso aqui, então, vamos escrever a PA. PA, que é a progressão aritmética, vai ser, como ele é crescente, então tem o menor ângulo, que é x, depois o ângulo do meio, o ângulo intermediário, e o maior ângulo, que é 2x. Então está aqui a progressão aritmética, certo? Aí ele fala o quê? Ó, calcule a medida do maior ângulo interno desse triângulo. Então eu quero saber o quê? Quanto que vale 2x? Qual a medida do maior ângulo interno? Então para isso tem que descobrir o valor do x, né? Descobrindo o valor do x, eu multiplico por 2, descobri a medida do maior ângulo interno, aí acabou o exercício. Então vamos lá, continuando aqui, ó, o que a gente pode fazer? Ó, tem uma PA de 3 termos. Se eu tenho uma PA de 3 termos, eu posso usar a propriedade da média. O que fala? Que o termo do meio, que é o y, ele vai ser igual o termo anterior mais o termo posterior dividido por 2. Que é aquela propriedade lá da média aritmética, uma PA de 3 termos. A cada 3 termos consecutivos, o termo central é a média aritmética do anterior com o posterior. Então temos aqui essa equação com duas variáveis. Então vamos somar aqui, ó, x mais 2x, que vai dar 3x. Então y igual a 3x sobre 2. Então temos aqui por enquanto uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y. Eu posso dizer que também, em se tratando de triângulo, dos 3 ângulos internos, eu posso usar o quê? O teorema angular de Tales. O que fala? Em todo triângulo, a soma dos 3 ângulos internos é igual a 180 graus. Então esse é um teorema lá da geometria plana. Então vamos usar esse resultado aqui. Ó. Então x mais 2x mais y é igual a 180 graus. 1x mais 2x vai dar igual a 3x. Então, 3x mais y é igual a 180 graus. Então, observe aqui que eu obtive uma outra equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, e essa equação do primeiro grau também com as incógnitas, x e y. Então, tem essa equação e essa. Então, eu tenho um sistema de equações, né? Sistema de equações do primeiro grau. Então, qual que é a ideia? É substituir uma equação na outra para obter uma equação com a única variável, né? Aí eu vou achar o x, vou achar o y, aí eu chego aqui, encontro a medida do maior ângulo, aí terminei o exercício. Então o que a gente pode fazer? Ó? Eu vou pegar essa equação de cima e substituir nessa equação de baixo. Com isso eu vou obter uma equação com a incógnita x, que é o que eu quero descobrir para me achar o maior ângulo interno. Então fazendo essa substituição vai ficar o seguinte, ó, 3x mais, quem que é o y? 3x sobre 2. Então, no lugar do y, 3x sobre 2 é igual a 180 graus. Então, o que eu fiz aqui mesmo? Peguei essa equação de cima, substituí a equação de baixo. Como a equação de cima é y igual a 3x sobre 2, então na equação de baixo, no lugar do y, eu vou substituir pelo valor dele, ó, 3x sobre 2 aqui. Ó. Eu obtive essa equação, uma única incógnita. Aí, achando o x aqui nessa equação, vai ficar o seguinte. Aqui para não ter tirar o MMC, tá, eu vou usar aquele esquema lá do número misto, ó, que é o número inteiro somado com a fração. Eu posso dizer assim que é mais rápido. 2 vezes 3x, 6x. Mais 3x vai dar 9x. Então 9x sobre 2.
é igual a 180 graus. Agora, se eu quisesse fazer assim, tirar o LMC de 1, 2 e 1 também, vai chegar no mesmo resultado. Então, continuando aqui, essa parte de cá do quadro, multiplicando em cruz aqui, ó, vai ficar 9x vezes 1, 9x, é igual a 180 vezes 2, 360 graus. Então, x vale quanto? 360 dividido por 9. Então, x é igual a quanto? 40. 40 graus. Então, 40 graus é a medida de um dos ângulos internos do triângulo. No caso aqui é o ângulo de vértice B. Então, o menor ângulo mede 40 graus. Então, qual que é o maior ângulo? Se é o dobro do menor, então 2 vezes 40, que é 80. Essa é a resposta. Então, portanto, a medida do maior ângulo interno desse triângulo, que é 2x, é 2 vezes 40 graus. Então, 2x, que é o maior ângulo interno, é igual a 80 graus. Então, está aqui a resposta desse exercício. Se pedisse o ângulo intermediário, pedisse, na verdade, os 3 ângulos, né? Então, teria o menor ângulo 40, o maior ângulo 80, e qual que seria o ângulo y, que é o ângulo do meio? É só você somar 80 mais 40, 120 graus. Para 180 falta 60, então y é 60 graus, caso pedisse, né? Porque lembrando sempre que em todo triângulo na geometria euclidiana plana fala que a soma dos 3 ângulos internos sempre é igual a 180 graus, que é o teorema angular de Tales. Então, esse exercício aqui, para resolver ele, eu fiz dessa forma, usando o quê? A PA de 3 termos, a propriedade da média e o teorema angular de Tales, que é a soma dos 3 ângulos internos igual a 180 graus. Mas esse mesmo exercício tem como fazer de outra forma. Os 3 ângulos internos estão em PA crescente. Eu posso usar também em função da razão. X menos R, X e X mais R. Então, se eu resolver esse mesmo exercício usando a PA de 3 termos em função da razão, igual eu fiz no vídeo anterior, também chego no mesmo resultado. O ângulo interno, o maior ângulo interno é 80. Então, eu poderia fazer também assim, o menor ângulo interno, X menos R, o ângulo intermediário, X, e o maior ângulo interno seria o quê? 2, que multiplica X menos R. Então, se eu fizer dessa forma, também eu chego no mesmo resultado. Porque aqui, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou usando, coloquei 2 que poderia colocar assim, então eu poderia colocar assim também, X mais R. É escrevendo PA em função da razão. Se eu fizer assim, também eu vou chegar no mesmo resultado. Aí eu falo que o ângulo maior, aqui, só iniciando aqui, para finalizar. O maior ângulo interno é o dobro da medida do menor. Então, se o menor é x menos r, o maior, que é x mais r, vai ser igual a quanto? 2 vezes x menos r. Também eu posso dizer assim que eu vou chegar no mesmo resultado. Então, até o próximo vídeo.